Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais um encontro da EBD. Nós estávamos já com saudade de estar com vocês. O mês de novembro foi um mês atípico, né, onde aconteceram aí várias coisas, dentre elas a eleição do domingo, do dia 15, e na semana passada, né, a conferência Fórum, que foi maravilhosa, né, para todos aqueles que puderam participar, né, estando junto ali, com os irmãos da igreja, ou de repente, né, à distância aí, na sua casa, realmente foi uma grande bênção. E no domingo de manhã, nós não tivemos a EBD, mas tivemos a ministração da Andressa, uma palavra assim, poderosa, que com certeza edificou muitas nossas vidas. E caso você não tenha visto, você pode rever esses momentos que foram memoráveis aí para a igreja, no canal da igreja, ok? IEC Maricá, basta você entrar lá no YouTube e assistir a conferência do Fórum. Então hoje a gente vai dar aí continuidade. No nosso último encontro, dia 8 de novembro, nós vimos a respeito dos Salmos e nós dividimos em dois momentos. Hoje nós vamos ver os Salmos com temas especiais. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos orar nessa hora. E você que está chegando agora aí, seja muito bem-vindo. Que você possa estar compartilhando no Face e também colocando aí suas dúvidas, suas questões no chat também. Fica bem à vontade nesse sentido para nós podermos estarmos caminhando juntos aí durante todo esse período. Vamos orar? Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem ministrado, tem liberado sobre a nossa vida, que seja um tempo de crescimento, de avanço e de amadurecimento na Tua palavra. Quando nós iremos falar nesse momento sobre salmos, salmos quer dizer cânticos, quer dizer adoração, quer dizer palavra cantada e liberada ao seu coração, e que possamos enxergar nos salmos essa importância de termos uma vida de adoração ao seu lado. E seja conosco, Espírito Santo, que seja o Senhor nos guiar, nos direcionar e ministrar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Então vamos continuar aqui. Então, assim, a gente vai estar vendo salmos que enfatizam temas especiais. Então, a gente vai estar vendo no primeiro momento salmos históricos, depois salmos imprecatórios, e o que é isso? Salmos de confissão e penitência, salmos de sabedoria e, por último, salmos reais e messiânicos. Então, nós vamos estar vendo cada um desses temas que nós separamos no que diz respeito aos salmos, ok? Então, o primeiro são os salmos históricos, né? O salmo histórico, ele retrata a história de Israel, e aí no exemplo desse salmo histórico, eu queria destacar com você o salmo 78. Então, eu gostaria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, no salmo de número 78. 78. O Salmo 78 traz uma lista dos atos miraculosos de Deus. Os pais contavam esses feitos aos filhos, de maneira que as gerações futuras também confiassem no Senhor, não se esquecessem de sua graça, nem de seus mandamentos, e não fossem rebeldes como seus antepassados. Então imagina a cena de um pai ali sentado, lendo ali, ministrando sobre a vida da sua família, dos seus filhos ali, o Salmo 78, contando uma história de Israel. Então, assim, essa história ela era contada de pai para filho, né? Então, isso aí era uma história que se perpetuava através desse relacionamento, desses momentos, né, em família. Então, era um aprendizado em cima de uma oralidade daquilo que a história não se perdia por ser contado de geração após geração, ok? Então, do versículo 1 até o versículo 8, é uma introdução do Salmo. Eu vou querer que você leia comigo aí, só o versículo 1 que diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Então aqui, esse Salmo foi escrito por Asaf. Já que no início ele está convidando as pessoas a prestarem atenção, a estarem dando ouvidos àquilo que seria liberado. O que vai ser liberado? Parte da história de Israel. Então essa divisão
na parte 1, do versículo 9 até o versículo 20. Depois do versículo 21 até o 39, do 40 até o 53, do 54 até o 72, são fases da história que são contadas. Então vamos junto lá, no versículo 9. O versículo 9 diz assim: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas de que lhe mostrara. E aí começa a falar sobre a questão do Egito, que guiou através de nuvem e do clarão de fogo à noite. Então vai contando toda uma história do Egito. Quando chega no versículo 21, fala assim: ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. E aí começa então uma segunda parte, já falando um novo momento da história de Israel. Agora que já está falando acerca daqueles que buscavam arrependimento. Versículo 35, lembravam-se de Deus, que era a sua rocha, o Deus Altíssimo ao seu redor. E 37, porque o coração deles não era firme com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Então vai contando ali uma série de outras coisas. O versículo 40 inicia-se uma terceira parte e, por fim, o versículo 54, onde se inicia a última parte, contando essa história de Israel, de como eles se procederam ali na saída do Egito, daquilo que o Senhor foi proporcionando a eles, a divisão das tribos, né, a partir ali de José, de Efraim. Então, uma série de coisas vão sendo contadas através do Salmo 78. Então, é um salmo considerado histórico nesse sentido, por contar a história de Israel. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós temos. O segundo são os salmos precatórios. Alguns salmos contêm maldições ou imprecações contra os inimigos do povo de Deus. Esses salmos são 35, 69, 109 e 139. Eu quero dividir essa parte dos salmos imprecatórios em dois momentos. O primeiro momento diz o seguinte aqui, do nosso estudo, que eu quero estar compartilhando com você. Alguns salmos contêm maldições ou imprecações contra os inimigos do povo de Deus. Entretanto, uma análise cuidadosa dessas expressões de justa indignação demonstra que elas são motivadas por desejo, que não são motivadas por desejos pecaminosos ou vingativos. Por que isso? Algumas pessoas interpretam esses salmos como se fosse assim, uma coisa do Antigo Testamento, como se as pessoas estivessem falando ali no sentido de uma vingança na carne, né? E tem alguns irmãos que inclusive usam alguns versículos desses para liberar algumas maldições ainda úteis sobre a vida das pessoas. Mas não é isso. Esse não é o correto, não é essa a intenção, não foi para isso que o Salmo foi escrito. E isso é importante a gente frisar, né? Porque senão, de repente, um irmão pode chegar para uma outra pessoa que, de repente, fez algum mal ou a decepcionou, e ela usar, por exemplo, isso aqui. Abra comigo aí, o Salmo de número 35, versículo 4. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedem e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Esse aí é um dos versículos que a gente poderia estar destacando no sentido do salmo imprecatório ser o salmo onde se buscava a justiça de Deus com relação aos inimigos do povo de Israel. E vai lá comigo no Salmo 69, versículo 27 e 28. Salmo 69, versículo 27 e 28. Vê se você teria coragem de usar esse salmo aí com relação a algum dos seus inimigos. Diz assim: soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Então, assim, isso é uma sentença muito dura. Mas o que eu queria trazer com relação
algo para nós pensarmos juntos. Não eram palavras de chamar a atenção de Deus com relação àquilo que eles estavam vivendo de forma pessoal, no relacionamento de um ou de outro. Mas, na verdade, aqui diz respeito a uma questão de nações, de povos, daquilo que ele sofreu enquanto perseguição, daquilo que ele sofreu diante de tantas injustiças que eram cometidas pelos povos pagãos com relação ao posicionamento deles, muitas vezes a favor de Deus ou de acordo com Deus, obedecendo a Deus. Então, na verdade, essas perseguições, essas difamações, essas guerras eram feitas como se fossem guerras entre deuses. Então, eles estão clamando aqui ao Senhor uma vingança contra aquilo que os outros povos estavam fazendo, não contra eles necessariamente, mas contra o próprio Deus que eles serviam. Então era um levante que tinha todo um contexto nesse sentido. Então é diferente de você ler alguns versículos como desses salmos, né, imprecatórios, e tentar lançar maldição hoje sobre a vida das pessoas. Nós não somos chamados para amaldiçoar ninguém, e somos chamados para abençoarmos as pessoas. E tem um contexto aqui, que é o segundo momento, que eu queria trazer a seguinte questão aqui. O desconforto que os cristãos, preste atenção nisso, o desconforto que os cristãos modernos sentem ao ler essas orações pode ser um indício da tendência atual de amenizar a seriedade do pecado. Paulo entregou a morte e a Satanás o cidadão coríntio reincidente ao pecado. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5. E também amaldiçoou quem quer que pregasse outro evangelho, que não fosse o de Cristo. Isso está lá em Gálatas 1, de 6 a 10. Provavelmente Davi e Paulo tinham maior compreensão da ira de Deus contra o pecado do que muitos imaginam. Afinal de contas, as Escrituras indicam que o Senhor enviará algumas pessoas para o inferno por causa de seus pecados. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos incentivam a amar ao próximo. E aí tem várias passagens, Mateus 19, alertam contra a vingança e ensinam a odiar e fugir do pecado, porque Deus também o odeia. Então, assim, é fato, né, que pessoas se levantam ainda hoje contra o senhorio do Senhor. Pessoas se levantam contra a igreja do Senhor, que somos nós. E aí, assim, aquilo que a palavra diz, né? Juízo virá sobre todos aqueles que se levantam contra Deus. Eu estou lembrando aqui, lá em Atos, quando foram tentar se levantar contra os discípulos. E Gamaliel teve uma palavra muito sábia para os sacerdotes que estavam ali junto com ele. Ele falou assim, olha só, tem alguns que estão se levantando em nome de Deus, mas não está subsistindo aquilo que eles estão fazendo. Então, vamos fazer o seguinte, se esses discípulos, que dizem que são discípulos de Jesus, que dizem que são discípulos de Deus, estão fazendo a obra de Deus, se realmente for de Deus, eles irão permanecer. Se não for, eles irão acabar, como tantos outros movimentos que iniciaram, não tiveram prosseguimento. Então esse foi o conselho de Gamaliel, porque no coração dele, ele não queria se levantar contra Deus. Entende? Então, assim, ele entendia isso. Havia um temor no coração dele nessa direção. Por quê? Porque existem pessoas que tomam atitudes contra Deus, se levantam contra Deus, se levantam contra a obra de Deus, se levantam contra a igreja de Deus e com certeza serão julgados pelo Senhor nesse sentido, ok? E isso aí não é uma palavra de maldição, mas é uma constatação bíblica diante daquilo que nós podemos entender, ok? Então, assim, Deus é um Deus de oportunidade e não é incompatível. Nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos. Não é incompatível o amor de Deus com a sua justiça, muito pelo contrário, porque Ele ama, Ele é justo, ok? Então, só para a gente poder ter essa compreensão de forma equilibrada aí acerca daquilo que nós estamos falando sobre os salmos imprecatórios, ok? O terceiro salmo de confissão e penitência. Devemos enfatizar, porém, que a oferta de sacrifício não era a parte mais importante do culto. O que Deus buscava, em primeiro lugar, era o espírito quebrantado, um coração arrependido. Então aqui,
O salmo de confissão de penitência, ele vem carregado dessa realidade que é muito forte, onde o principal não é o sacrifício, mas o principal é o coração quebrantado, é o coração arrependido, ok? Em Isaías se fala sobre isso, né? De que Deus ele não está em busca de sacrifício, mas ele na verdade está em busca de obediência. E a obediência vem com o coração quebrantado, a obediência vem com o coração em arrependimento, que reconhece que errou, reconhece que não obedeceu e quer retornar e quer fazer o caminho de volta e voltar a obedecer e viver aquilo que é propósito de Deus. Então, assim, isso é só para a gente poder entender. E os salmos de confissão, de penitência, são os salmos 6, 32, 38, 31, 102, 130 e 143, ok? Então a gente vai só dando alguns destaques aí daqueles que a gente pode estar tirando como exemplo, né? Algumas situações muito pontuais. E assim, dois salmos que são bem conhecidos, e um deles eu quero estar compartilhando com vocês, que é o Salmo 51. Abra comigo aí o Salmo 51, por gentileza, que é o Salmo de Davi. E Davi era um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi anseia que o Senhor não se esqueça dele por causa de seus pecados. Ele quer que Deus restaure a alegria em sua vida para compartilhar o que aprendeu com os outros e alertá-los a não cometerem o mesmo erro. Então, no Salmo 51, o salmista já começa declarando o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Então aqui há um pedido: apaga as minhas transgressões. Lava-me, versículo 2, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa era uma questão que Davi tinha, sabe? Ele reconhecia, ele nominava o pecado, ele reconhecia o erro, ele reconhecia onde ele havia vacilado, onde ele havia desobedecido. E à medida que havia esse reconhecimento, ele clamava ao Senhor para que o Senhor pudesse dar uma oportunidade para ele. E, na verdade, amados, quando a palavra diz que, né, o fruto, né, do pecado é a morte. Só que tem uma morte física que, infelizmente, algumas surgem como fruto do pecado, de uma desobediência, né, diante das situações, de tantas coisas que nós vemos, né? Mas também tem uma morte que é uma morte espiritual. É quando a pessoa ela começa a errar, a vacilar, a não seguir aquilo que a palavra está falando. E aí, quando ela cauteriza a mente, quando ela fecha a mente, quando ela fecha o coração, quando ela deixa de se arrepender, isso vai gerando uma morte espiritual. Então, às vezes, você olha para alguém e fala assim: poxa, aquela pessoa era tão ousada em Deus, e de repente ela cometeu um erro e ela não voltou, não se arrependeu, né? Tem pessoas que até fazem o contrário, né? Se soberbecem ainda mais e tentam se esconder atrás da soberba, justificando os seus erros. Então, não somos chamados para buscarmos justificar os nossos erros, porque Ele já nos justificou na cruz do Calvário. E o que eu tenho que fazer é tomar posse da justificação de Cristo e não tentar me justificar diante dos meus erros. E isso parece ser óbvio, mas é uma distância entre a vida e a morte. Quando eu tento me justificar, eu estou tentando salvar a minha vida. E sabe, né? Quem tenta salvar a sua vida, a perderá. Mas quem a entrega ao Senhor, esse terá a sua vida de forma plena em Deus. Em Deus. Amém? Então, assim, isso é fundamental, que possamos caminhar nessa dimensão. E Davi tinha esse entendimento. Então ele se arrependeu, inclusive aqui publicamente, né? Ele transformou o seu erro, o seu pecado, a sua atitude errônea diante do Senhor, diante dos homens também.
ele transformou isso numa música. Ele cantou o seu erro para que as pessoas pudessem tirar lições do seu próprio erro, ok? Para que então não viesse a cometer os mesmos erros que ele cometeu. E aí é muito lindo quando ele chega aqui no versículo 16 e coloca assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios, versículo 17, presta atenção nisso. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, muito cuidado, meu amado, para que você não esteja oferecendo ou tentando oferecer sacrifícios ao Senhor, mas mantendo o coração duro. O Senhor não vai receber os sacrifícios, né? As coisas que se fazem para, de repente, tentar demonstrar uma certa espiritualidade para as pessoas, quando, na verdade, nosso coração já não está mais em Deus. E talvez algumas pessoas até sejam enganadas por sacrifícios humanos. Mas Deus, ele não é enganado por sacrifícios humanos, porque ele sempre sonda o nosso coração. Ele sempre sonda o nosso coração. E tudo aquilo que nós fizermos enquanto sacrifícios a Deus, que não for fruto de um coração quebrantado, quando nós estivermos diante dele, nós iremos falar assim: Senhor, eu fiz tanta coisa, só que eu fiz no sacrifício. E o meu sacrifício diante de Deus é palha, é feno e é madeira, ok? Aquilo que eu faço em obediência a Deus é como ouro, como prata, como pedras preciosas. Então nós iremos saber nos últimos dias, quando o fogo vier provar as nossas obras, se aquilo que nós fizemos foi fruto do nosso sacrifício ou foi fruto do nosso coração quebrantado e obediente diante do Senhor. Amém? Então, isso é algo que eu gostaria de estar destacando. Da mesma forma, também a gente poderia pegar aí o Salmo de número 32. Vamos lá, no Salmo 32. Salmo de número 32. Já começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então aqui, bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Então, nós somos felizes quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, pedimos perdão e temos a certeza e a convicção de que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, ok? Os braços do Pai estão abertos para mim e para você. Se você se arrepender nessa hora onde você está, de algo que você fez com o coração quebrantado, o Senhor te perdoa, Ele te restaura nessa hora. Ele te restaura nessa hora. Não há nada que você tenha feito que possa te afastar do amor do Senhor. Ok? Toma posse sobre a sua vida essa palavra em nome de Jesus. O outro ponto é o Salmo de Sabedoria. Quem é abençoado por Deus não busca conselho de pessoas ímpias. É o Salmo 1, né? Não demonstra as mesmas atitudes dos pecadores e não participa de escárnios diante de questões espirituais. Então preste atenção nisso. Embora seja um tanto difícil identificar um salmo de sabedoria, a maioria dos estudiosos concorda que existe um grupo deles que reflete os ensinamentos dos livros de sabedoria. Então são os salmos 1, 37, 73, 112, 127 e 128, ok? Em geral, esses salmos são usados para instruir e incentivar o povo de Israel a permanecer na total dependência do Senhor, ok? Então, esses salmos, eles têm essa conotação de chamar ali o povo de Israel para estar ali junto do Senhor e que possamos pegar esses salmos e meditar em cima deles. E aí eu vou, mais uma vez, aí no Salmo de número 1, né?
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 5 do Salmo número 1. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui está falando sobre um caminho do justo. O caminho do justo é um caminho onde se vive na sabedoria, na sabedoria, ok? Salmo de número 73. Você pode ir lá comigo? Salmo de número 73. Olha o que diz aí no versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, quando ele está falando isso aqui, que no Senhor eu ponho o meu refúgio, é uma questão de sabedoria. Eu vou buscar em Deus, naquele que me fez, naquele que me formou, naquele que tem cuidado de mim, naquele que tem cuidado da minha família. Eu vou buscar nele o meu refúgio. Isso é um princípio de sabedoria. Nesse momento, né, que estamos atravessando enquanto humanidade, dessa pandemia, de situações adversas nesse sentido, né, no Senhor que nós temos que buscar refúgio. Declarar que Ele é a nossa fortaleza. Temos palavras de sabedoria nesse momento ainda, né, eleitoral. Hoje, algumas cidades têm o segundo turno. Pessoas, de repente, discutiram, pessoas brigaram, não tiveram sabedoria para poder administrar da melhor maneira possível, né, esse exercício da cidadania. Então, buscar a sabedoria de Deus e cantar a sabedoria de Deus, adorá-lo através da sabedoria. Isso é fundamental para que possamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, ok? Então, isso é fundamental, é importante. E esses salmos, eles trazem exatamente esse tipo de direção, de termos a sabedoria. E são salmos que são bem, não parecidos, mas trazem situações proverbiais, ensinamentos proverbiais. O que são ensinamentos proverbiais? Quando a gente lê o livro de Provérbios, né, a gente vai estar falando sobre eles no outro momento. É exatamente a gente buscar aquela sabedoria diária, a prática, o comportamento diário de como nós devemos agir diante de questões sociais, diante de questões espirituais, diante de questões do nosso dia a dia, ok? Então aí isso é muito tremendo, que possamos ter isso aí guardado no nosso coração, essa sabedoria diária, ok? O outro ponto são chamados os salmos reais. Os salmos reais. Igual maior. Nesse grupo de salmos estão os cânticos a respeito de um rei terreno, ou canções de sua autoria, bem como hinos sobre o reino de Deus. No primeiro grupo, encontram-se os salmos de número 20, 21, 45, 72, 89 e o 132. Neles, o salmista clama a Deus que proteja o rei ungido de Jerusalém e lhe conceda a vitória contra os seus inimigos. Então, vamos lá no Salmo 20. Salmo de número 20, você pode abrir comigo aí a sua Bíblia? É um salmo de Davi, que ele faz e ele entrega ao mestre de canto. Salmo de número 20. Olha o que diz aí o versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Tem uma música, né?
não vou cantar agora para vocês, não. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Eles caem, mas nós nos mantemos de pé. E isso é tão tremendo e é importante, porque eram salmos ou escritos pelos reis ou salmos que falavam acerca dos reis de Israel. Esse salmo aqui, por exemplo, é um salmo de Davi. Sendo que Davi, enquanto rei, ele dá ao Senhor a glória pelas suas vitórias, pela vitória dos seus inimigos. Está dando para entender? Então, por isso que a gente colocou aí nesse ponto, entendendo que tem salmos que são chamados de salmos reais, escritos pelos reis ou que diz respeito aos reis terrenos, mas nós frisamos aí, falando o seguinte: o grande rei a ser temido é o próprio Deus. Ele reina sobre todas as nações da terra e merece ser louvado. Amém? Então, aí são dois momentos bem diferentes. Então, igual ou maior importância tem os salmos que celebram o governo soberano do próprio Deus. São os salmos 47, 93 e de 96 a 99. E aí não tem como não ler o Salmo 96. A gente está vendo muito, nós vimos, né? Muito ele aí no Perspectivas, no curso. Então, o Salmo de número 96. Olha o que diz aí a partir do versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Vamos ler tudo? Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. É tão tremendo, né? Quando eu leio a palavra e lembro do cântico. Então é muito bom quando nós cantamos a palavra. Isso é Salmos, ok? Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Salmo 96, 6, você está cantando a palavra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Ok? Então esse Salmo 96 diz respeito, é um salmo real e é um salmo que diz respeito à realeza de Deus, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Ok? E por último aqui, fala sobre os salmos messiânicos. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha só que lindo. Quem interpreta o texto deve aceitar o testemunho neotestamentário de que essas passagens dizem respeito a Jesus. O Messias, todavia, é necessário. O Messias. Todavia, é necessário explicar esses salmos messiânicos com base no que foi revelado a Davi e não a partir das informações entregues. Centenas de anos depois, quando os evangelhos foram escritos, uma vez que os salmos davídicos não mencionam o nascimento virginal de Jesus. Olha só que tremendo isso. Esse detalhe, o nascimento virginal de Jesus, só foi revelado cerca de 250 anos depois pelo profeta Isaías. Isso está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ok? Vamos lá?
Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ok? Davi, ele não tinha esse entendimento. Davi, ele não tinha essa informação. O que Davi tinha era revelação acerca do Messias. Ok? Então, isso é muito tremendo. Então, quando você lê salmos que dizem respeito a Jesus, né? A gente deve ter essa compreensão de que aquilo que foi revelado a Davi deu base para que ele pudesse estar, então, escrevendo esses salmos. E o mais típico, né? No sentido de Davi chamar o Messias, Jesus, de Senhor, né? É o Salmo de número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui tem dois senhores escritos aí no versículo número 1 do Salmo 110. Um Senhor com letra maiúscula e um Senhor com letra minúscula. O Senhor com letra maiúscula, Jesus. O Senhor com letra minúscula, Davi. Então Davi está falando o seguinte: eu estou sendo chamado por Jesus para me assentar, pelo Messias, para eu me assentar, porque Ele colocará os meus inimigos debaixo dos meus pés. Então o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te, assenta-te. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina sobre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, e ele julgará entre as nações, em cheias de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aqui o Salmo está falando, né, acerca de Jesus. Isso aqui é muito, muito lindo. Vou destacar mais um aqui. O 96 nós já lemos. Aqui, ó, o Salmo de número 2. Vamos lá comigo? Salmo de número 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 7. Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E com vara de ferro as regerá e as despedaçará
como vaso de oleiro. Então aqui está falando acerca também de Jesus, do Messias. Então, os salmos messiânicos, eles têm essa propriedade acerca de Jesus, falar a respeito daquilo que ele viria, a respeito do seu reino. Então, alguns comentaristas, né, colocam essa questão aí como se alguns tivessem dificuldade de enxergar nos salmos messiânicos, como se eles não estivessem se remetendo aí para o Senhor. Mas é exatamente isso. Já Davi, ele não tinha algum conhecimento, ele não falava acerca ali do Messias, né, de um nascimento virginal, mas ele falava acerca da sua majestade, daquilo que ele vivenciou quase que diariamente durante o período do seu reinado, com o Senhor dando a ele estratégias, com o Senhor falando ao coração dele, com o Senhor restaurando a sua vida, com o Senhor abençoando a sua descendência. Né? Então foram tantos e tantos momentos desse relacionamento de Davi com Deus, ao ponto dele poder escrever sobre quem ele conhecia, mesmo antes de ter nascido para nós, que é Jesus. Okay? Então o salmo messiânico é um salmo que aponta exatamente para Jesus, assim, como isso é tão tremendo, né? De um homem poder escrever acerca não de um conhecimento humano, mas debaixo de uma revelação de quem o Senhor é. Ok? Só a título de curiosidade. Abre aí comigo, lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 25. Atos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma outra, ajuntaram-se a uma outra o Senhor e contra o seu ungido. Então esse ungido diz respeito ao Messias, a Jesus. Então aqui em Atos capítulo 4 está se referindo àquilo que nós lemos lá no livro de Salmos, ok? Então está citado aqui também no livro de Atos aí, o Salmo de número 2, que já falava do Messias. Amém? Então nós iremos proclamar em adoração, os feitos do Senhor. Aquilo que nós já vimos no nosso encontro passado, né? Que os Salmos nos remete a pedirmos algumas coisas ao Senhor, a clamarmos por algumas coisas, mas tendo nele a centralidade da nossa adoração. E isso é fundamental nesse tempo, amado. Termos em Jesus a centralidade da nossa adoração, a centralidade daquilo que nós cremos, a centralidade daquilo que nós esperamos nele, por quem ele é. Ok? Há um chamado no nosso coração nesse tempo, que é buscar ao Senhor, que possamos o conhecer e prosseguir em o conhecer. Ok? O conhecer e prosseguir em o conhecer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dos louvores que você gosta, né, que são cantados segundo as letras de Salmos, qual que mais você gosta? Eu queria que você escrevesse aí para mim, dos Salmos que você canta, qual deles assim chama mais a sua atenção? Escreve aí para mim isso, nesse sentido aí, para a gente poder ter uma noção aqui, os irmãos que estão juntos, eles poderem também estar anotando, né? Estarem visitando depois, no outro momento,
esses salmos que são músicas, né? Que são adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Vamos orar? Pode continuar escrevendo aí. Eu queria estar te convidando para nós estarmos orando nessa hora. Amém? Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos conduza. Nos conduza a uma adoração em espírito e em verdade. Nós queremos liberar nesse tempo cânticos novos. Cânticos novos que exaltem o teu nome. Cânticos novos que exaltem o teu nome, que exaltem o teu nome. Que exaltem o teu nome. O Salmo 150 diz isso: todo ser que respire, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Espírito Santo, eu clamo nessa hora, restaura a adoração nos lares. Restaura a adoração nos lares, restaura a adoração nos lares, Senhor. Oh, restaura, Senhor, tantas músicas profanas sendo tocadas nos lares. Restaura a adoração, Senhor, restaura aquilo que é vida. Restaura aquilo que é vida, restaura aquilo que é vida. Restaura a adoração nos celulares, Senhor. Oh, quantas vezes ocupados com tantas coisas e não tem ali um louvor tocando, Senhor. Restaura a adoração nos celulares. Que os nossos celulares venham ser um altar de adoração ao Senhor. Um altar de adoração ao Senhor. Oh, santo é o teu nome. Espírito Santo, Espírito Santo, toca o nosso coração nessa hora. Toca o nosso coração nessa hora. Toca o nosso coração nessa hora, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que constantemente, a nossa adoração toque os céus e traga uma nova realidade à terra, Senhor. O Senhor está no meio dos louvores do seu povo. O Senhor não está no meio da apresentação do seu povo, o Senhor está no meio da adoração, do louvor do seu povo. Oh, Jesus, quanta apresentação e pouca adoração. Oh, Jesus, restaura a adoração em espírito e em verdade, nos lares, nas ruas, nos quartos, nos lugares de culto, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que vocês tenham aí um domingo maravilhoso em família. Que haja adoração. Adoração em casa. Adoração diante daquilo que Deus tem feito, diante da soberania do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Amém? Então Deus te abençoe, que você possa estar participando aí conosco às 19 horas do culto, que será uma bênção.
Nós cremos nisso, então participe, divulgue, né, ou presencialmente, né, ou da sua casa, mas participe, ok? Vamos estar juntos, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor, ok? Deus te abençoe. Até a próxima.